Beleza, pessoal? Vamos continuando aí, então, né? Nós criamos aí a nossa última método de editar, onde nós podemos editar o nosso texto. Agora nós vamos criar um método que é um método para excluir uma informação do nosso banco de dados. Só que o nosso método excluir, nós vamos criar ele dentro de uma classe DAO separada, tá? Então vamos clicar aqui, vamos fechar essa classe aqui primeiro, incluir e editar, né? Classe pessoas, vamos deixar isso aqui limpinho assim, ok? Vamos clicar aqui no nosso pacote persistência, vamos criar classe Java, tá? Essa classe ela vai chamar excluir DAO, ok? Então tá aí a nossa classe excluir DAO, tá? Nós vamos agora editar o nosso código aqui para nós podermos excluir a informação do nosso banco de dados. Como é que vai funcionar? Eu tenho um cadastro, tá? Só que eu preciso excluir esse cadastro do meu banco de dados. Então eu vou ter que chamar esse cadastro na minha tela de alguma forma para eu ver essas informações desse cadastro e em seguida clicar no botão excluir e o meu aplicativo automaticamente excluir isso do banco de dados, tá? E isso ele vai fazer através da classe excluir DAO, tá? Mas nós precisamos escrever aqui o código. Qual que vai ser o código então? Tá aí o nosso código, tá? Você pode ver que deu um monte de erro, aquela mesma forma, porque eu colei esse código aqui na tela, tá? E eu vou botão direito, corrigir importações, ele vai corrigir as importações para mim, tá? Vou voltar um pouco esse campo para cá, para você entender melhor como é que funciona isso. Então, nós criamos dentro da nossa classe excluir DAO, nós criamos o método excluir. Esse método também ele é boolean, ou seja, ele retorna verdadeiro ou falso. Ou ele excluiu, ou ele não excluiu, tá? Da mesma forma, como que nós vamos fazer para excluir uma informação do banco de dados? Eu tenho que passar uma informação para o banco de dados. Olha, eu quero excluir exatamente o cadastro do cliente que tem um código tal. Então eu vou passar para esse método o código desse cliente, tá? Da mesma forma, instanciamos a classe conexão, criamos um int registro, que é o que vai retornar aí, que vai falar se ele foi registro ele é igual a 1. Se o meu execute update ele funcionar, der certo, o meu registro passa a ser 1, né? A informação 1, se ele for 1, retorna verdadeiro. Se ele não for 1, se der errado, ele vai retornar falso e vai dar uma mensagem de erro, tá? Dentro aqui do try, eu tenho meu prepare statement, tá? E logo aqui abaixo dele, vou até dar um enter para a gente ver melhor esse código, eu tenho a minha carry do banco de dados, delete from pessoas, quando o código, quando o pass ID ele for igual ao valor que eu estou passando. E o valor que eu estou passando está dentro dessa variável int código. Então o código ele cai aqui e na primeira informação, que é o nosso primeiro ponto de interrogação, ele assume o valor do nosso cadastro. E automaticamente, através do execute update, ele executa essa carry e deleta a informação do nosso banco de dados. É muito simples isso. Para você entender então, dentro do meu prepare statement, eu joguei a carry do meu banco de dados. Eu vou dar um Ctrl C aqui e vou colar aqui no meu banco de dados. Lembra onde a gente fez o update aqui, ó? Eu vou colar aqui embaixo. Tá aqui, ó, delete from pessoas, quando o pass ID for igual aqui. Aqui sim eu preciso colocar o valor, tá? No meu código Java vai depender do valor que eu estiver passando. Aqui eu preciso determinar qual que é o valor. No caso, vamos pegar então o cadastro que tem o código 1. Tá? Então eu quero excluir o cadastro que tem o código 1. Ok? Então vamos executar isso aqui. Ó. F5. Uma linha afetada. Vamos dar um select na nossa tabela de pessoas. E você pode observar que o nosso cadastro número 1 ele já não existe mais, porque eu deletei ele através do delete from pessoas, passando o parâmetro de qual código, qual linha eu queria excluir, aquela linha da qual o pass underline ID era igual a 1. Né? Então, no caso aqui, só ficou agora a informação do pass ID número 2, a informação do cliente que tem o código número 2, ok? Então, está aí o nosso método excluir. Ok, pessoal? Vamos partindo então aí. O que nós vamos fazer agora? Bom, agora que nós já fizemos o método excluir, né? Ou a classe excluir DAO e o método excluir, nós vamos criar agora um método de pesquisa. Esse método de pesquisa vai ser na nossa própria tela de cadastro. Então nós vamos abrir a tela de cadastro, isso depois nós vamos mostrar mais para frente, a hora que nós estivermos trabalhando diretamente com a tela de cadastro.
eu digito no campo do código, o código da pessoa que eu quero pesquisar. E aí eu clico no botão, ele automaticamente preenche a tela de cadastro com todas as informações daquele cliente. Então eu preciso criar a classe, que também é a classe para pesquisar, né, o cliente no nosso banco de dados. Então vamos criar aqui, ó, no nosso pacote persistência, classe Java. Essa classe ela vai chamar pesquisa DAO, ok? Beleza, pessoal? Então tá aí, ó, pesquisa DAO. Vamos fechar essa classe excluir, vamos salvar o nosso projeto, né? Vamos fechar a classe excluir DAO e vamos trabalhar agora com a classe de pesquisa. Bom, como eu já disse, o que vai acontecer? Eu vou abrir a minha tela de cadastro, digitar um código de um cliente que eu já sei e vou clicar na tecla para pesquisar e vai preencher a minha tela com as informações daquele cliente, ok? Eu vou colar o código aqui, na sequência eu já volto para explicar. Ok? Tá, então eu colei os nossos códigos aqui, da mesma forma, corrigir importações, tá? Ele já corrige as importações para mim, beleza? Então ele já traz todas as importações necessárias aí para a continuidade do meu trabalho, tá? Da mesma forma, então vamos lá. Eu criei a minha classe pesquisa DAO, eu instanciei a minha classe pessoas, criando um objeto PES, da mesma forma que eu venho fazendo em todos os outros, tá? Criei um método pesquisar tela. Por que pesquisar tela? Porque essa é uma pesquisa que é feita direto na tela de cadastro, tá? Então foi o nome que eu dei, eu achei mais conveniente, né? Esse nome pode ser o nome que você quiser. Eu dei o nome de pesquisar tela, tá? Ele também é um boolean, ou seja, ele retorna um valor, ou ele conseguiu fazer a pesquisa ou não conseguiu, ou é verdadeiro ou é falso, tá? Da mesma forma, o que eu preciso para mim fazer essa pesquisa, essa consulta na tela? Eu preciso passar uma informação, e essa informação ela vai estar no meu objeto pessoas, ok? Que na verdade o que eu preciso quando eu vou fazer essa pesquisa é apenas do código da pessoa. Então eu vou digitar o código da pessoa na minha tela. A hora que eu clicar no botão pesquisar, eu vou passar aqui somente o meu código. E eu recebo esse código através do meu get, né, do objeto pessoas, e coloco ele numa variável chamado code. Tá? Então aqui essa variável ela passa a receber o valor do código que eu digitei na tela. Bom, aí na sequência, tenho lá, instancia a minha classe de conexão, o meu prepare instantemente, aquela mesma coisa de sempre, tá, pessoal? E aqui a minha query do banco de dados. Então vamos lá, select asterisco, ou seja, traga todos os dados desta tabela pessoas, quando o código for o que eu estiver passando. No caso, o que estiver na minha variável code, ok? Então se você pegar o select aqui, ó, from pessoas, e digitar lá no banco de dados e colocar o código que você quer pesquisar e dar um F5, ele vai trazer exatamente o código que você precisa, aquele dado que você precisa, ok? Como nós fizemos aqui, ó, no nosso banco de dados. Select from pessoas, aí vai ter o where pass underline id igual, no caso que nós temos só um cadastro, seria aqui 2. E aí eu dou um F5, ele vai trazer o meu cadastro número 2. Se eu colocar aqui, por exemplo, número 1, ele não vai retornar nada, porque eu não tenho mais o meu cadastro que era de código de número 1. Olha lá, ele não retornou nada. Mas se eu colocar o código 2, ele vai retornar o meu item do banco de dados que está com o código 2, ok? Então é a mesma forma aqui no meu código, né, Java, onde no meu prepare instantemente eu declaro aqui a minha query de pesquisa. Bom, uma vez feita essa pesquisa no banco de dados do select, o que ele vai fazer agora? Esse result set vai receber as informações do meu banco de dados. Então ele vai fazer uma busca no meu banco de dados, trazendo para o meu objeto pessoas todas as informações do banco de dados. Então o que ele vai fazer? O meu result set ele vai pesquisar lá no meu banco de dados e vai trazer o nome da pessoa. Observe que aqui eu tenho o nome das minhas colunas do banco de dados, ó. Certo? Vamos lá ver, ó. É o mesmo nome aqui, ó. Tá? Tem que ser igual. Ok? Então ele tem o nome do banco de dados, das colunas do meu banco de dados da minha tabela. Ele vai colocar isso no meu result set através de um método get. E ele, por sua vez, vai ser colocado no meu objeto pessoa. Então, o meu objeto pessoa, ele passa a receber todas essas informações. Ok, pessoal?
Então eu estou passando todas as informações da minha tabela, do cliente do qual eu pesquisei, e ele está armazenando no objeto da minha classe pessoas. Uma vez armazenado na minha classe, eu posso posso pegar essas informações na minha tela e fazer com que as informações apareçam na minha tela. Se ele conseguiu fazer isso, ele vai retornar verdadeiro, e aí a minha pesquisa ela foi concluída com sucesso. Ok, pessoal? Então, estude novamente, volta ao vídeo, tenta entender esses códigos aqui, né? E você vai conseguir fazer aí atingir o objetivo, ok, pessoal? Que é consultar na tela. Bom, então, hoje nós fizemos aqui nessa aula, nós fizemos o nosso método excluir dentro da nossa classe excluir DAO e fizemos o método de pesquisa na tela dentro da nossa classe pesquisa DAO. Ok, pessoal? Até a próxima. Forte abraço.